Pessoal, olha, o governo Lula retira algumas empresas do programa de privatização. Por exemplo, os Correios estão fora. EBC, Dataprev e Serpro também foram retiradas de programas de desestatização. O governo também, Eduardo, excluiu Telebrás e imóveis da Conab de programas de parcerias privadas. A gente vinha de um governo que falava muito em privatizar, na prática mesmo, privatizou muito pouco, mas falava muito, né? Tinha um discurso muito vivo em torno desse assunto. O governo do PT, todo mundo sabe que grande parte dessa ala política do governo é contra a privatização e indo mais ou menos no sentido, assim, de que, olha, no nosso governo a gente não vai tentar privatizar nada. Mas é o governo PT sendo o governo PT, né? Quando ganhou a gente sabia que isso ia acontecer, não há o que reclamar. Os brasileiros escolheram. Eu sou privativista, mas eu consigo perfeitamente compreender essa postura do governo. Eles não são a favor, tem que respeitar, ganhar a eleição. Quem quiser fazer diferente, que espere 4 anos, vote diferente. Mas eu acho que você acha que não vale discutir se isso é bom ou ruim para o Brasil? Não, para mim, por exemplo, não faz sentido o presidente de Correios ser estatal. Nós tivemos um ministro mineiro, Hélio Costa, até ouvi outro dia, e ele nomeava para o conselho os jornalistas aqui em Minas que interessavam ele na política dele, não fazer a política dele. Entendeu? Pegava um veículo, outro, era no conselho. Então, esse é o melhor exemplo de que tem que privatizar. Ele, quase todo político faz isso, né? Mas deixa baixo. Então, é o seguinte, Antônio, o seguinte, eu sou a favor, mas é o governo. Júlio, eu vou falar com você. Só de o Lula não ter atrapalhado o que já estava consolidado, que era a privatização desse bendito trem metropolitano que a gente chama de metrô, só do consórcio que a eleição está pondo chamada aí para trabalhadores, já tem 4 mil interessados. Eu já sou muito grato ao Lula. E tá tudo certo? Não, já tá bom. Segura o resto. Ô Ragazzi, Correio fora, os Correios fora, né? A EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que, inclusive, para quem não conhece, é a empresa que gere, né, a TV Brasil, as rádios ali, enfim, do governo federal, Dataprev, que tem a ver com a Receita, enfim, algumas empresas, algumas autarquias que foram tiradas desse processo de privatização. Como é que você vê essa história? Pois é, Júnior, foram 4 anos de governo Jair Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, defendendo muito uma agenda de privatização. Acho que faltou ali também um diálogo maior, uma conversa e um apoio maior no Congresso para conseguir avançar com essas pautas, né? O que não justifica também, eu senti nesses 4 anos uma falta ali de proatividade do governo em apresentar esses projetos, em tentar bancar a questão ali e avançar com isso, porque é uma questão de Estado, né, de interesse. Eu acho muito ruim recuar com essa ideia. Eu estou nessa linha com o Eduardo também. Eu acho que seria bom privatizar vários setores, várias autarquias aí ligadas a essas empresas. Privatização bem feita. A gente não pode deixar de atender quem mora lá no interior do Alagoas, lá em cima em Roraima, que só o Correios chega hoje, não sei o quê. A gente tem que ser uma privatização bem feita com essa estrutura para conseguir atender, o mercado privado atender todos os brasileiros em todos os lugares. Agora, esse recuo estratégico, né, Eduardo? Estratégico, entre aspas, para a gente ser cínico aqui e não falar outras palavras. Um recuo desse é para garantir poder, né? Para conseguir ali fazer a gestão de orçamento e tudo. Emprego para acompanhar. Não, recentemente, a gente vai citar aqui, com todo o respeito, recentemente assumiu uma diretoria financeira nacional dos Correios a Maria do Carmo Lara, ex-prefeito de Betim, que é psicóloga. Como assim? Como funciona isso? O Pimentel arrumou a boca, né? O Pimentel arrumou a boca lá. O Pimentel arrumou agora um cargo também numa presidência de uma autarquia. Ela acho que ninguém nem conhece, nem lembra o nome. Mas que vai dar escândalo, vai. Pela folha corrida, vai dar escândalo. Impressionante. Existe essa força também, existe essa intenção quando se fala de não privatizar e tudo, muito por esse lado também, para continuar uma briga de poder ali, para fazer a gestão de bilhões de reais, de ter cargos poderosíssimos, para conseguir fazer negociações. É um escândalo. Parece que as coisas não avançam sempre nesse sentido. Eu entendo os argumentos de gente séria, economista sério, mais à esquerda, que fala, não, o Estado precisa de uma empresa tal, estrategicamente é bom para o país tal coisa, não pode sair vendendo tudo. Acho que é um debate interessante quando ele é tratado dessa maneira, mas parece que aqui no Brasil, no governo federal, a coisa não é assim. Esse debate vai para outro lado sempre. Esse debate é muito interessante, Eduardo, porque
Tem algumas empresas que eu acho que dá para fazer esse debate que o Lucas está falando. Tem empresas que são importantes para um governo. Agora, Correios, EBC, Dataprev, Serpro, entende? Isso vai mudar alguma coisa, o governo federal ou não, se ele tiver ou não essas empresas? Não, igual aqui em Minas, a gente está falando do Serpro, e aqui em Minas tem a Prodenge. Não entra na minha cabeça também existir a Prodenge. Sinceramente, a Prodenge, com todo respeito, eu sei que tem muita gente séria lá, tem muitos técnicos bons, servidores lá muito profissionais, mas, gente, a Prodenge não consegue atender o Estado no que se coloca. Vamos resumir a saúde, educação, segurança pública e, eventualmente, energia. E morreu Bahia.